ainda perdeu o ônibus lá em Campo Grande, porque o voo atrasou, mas graças a Deus deu tudo certo e o pastor chegou aqui. Então, pastor, muito obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e a sua igreja. Tá? A última informação que eu não falei, mas vou falar agora, o pastor Vailson é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Lírios dos Campos, em Senhor do Bonfim, lá na Bahia. Tá? Lírio dos Vales, isso. Essa cidade fica bem próxima de Pernambuco, então ele também tem um pouco de pernambucano. Tá? Ele, inclusive, pegou o ônibus para vir para o aeroporto lá em Petrolina. Ele pegou o avião lá em Pernambuco, né, lá em Petrolina. Tá? Então é isso, eu vou chamar o pastor, a gente vai orar e vai passar a palavra para ele. Baixe sua cabeça, oremos. Santo, justo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui essa noite. Ó Deus, nós sabemos que não merecemos a tua graça maravilhosa em nossas vidas, ó Deus. Não merecemos, ó Deus, estar aqui, mas o Senhor a cada dia tem sido bondoso conosco, ó Deus. Ó Deus, nesse momento nós te pedimos que o Senhor abra, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua palavra e entendê-la, ó Deus. E muito mais do que isso, para que possamos, ó Deus, viver de acordo com aquilo que aqui aprendemos. Nesse momento, ó Deus, em especial, nós te agradecemos pela vida do reverendo Vailson, ó Deus. Te pedimos que o Senhor use o teu servo para falar com a tua igreja que aqui se reúne, ó Deus. Livra-o, ó Deus, do seu próprio coração. Continua abençoando a vida do pastor, toda a sua família, a irmã Ana Paula, o Miguel, ó Deus, nosso irmão em Cristo. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado porque tudo correu bem com a sua viagem, a sua chegada e a sua permanência aqui até agora, ó Deus. Te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, derramando sobre nossas vidas sabedoria, ó Deus, e entendimento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Meus irmãos, o presbítero Felipe comentando, e eu descobri o significado do nome Corumbá na viagem, né? Na dinâmica da viagem. Eu descobri que, de fato, o lugar é distante. Mas é uma bênção estar, né, aqui com os irmãos, e o Senhor nos dá esse privilégio de conhecer os irmãos, de estarmos juntos nesses dias, né, desde a quinta à noite até a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje e amanhã, se Deus permitir, retornar, né, para a cidade do Senhor do Bonfim, dando prosseguimento no trabalho do Senhor. Mas assim, eu quero desde já, né, agradecer a cada um dos irmãos, ao conselho, aos presbíteros, ao pastor desta igreja, também aos irmãos na receptividade. Me senti muito acolhido no meio dos irmãos. De fato, o calor, né, humano e do povo de Deus é marcante. Uma percepção também nesse tempo com os irmãos foi de perceber que a igreja canta muito bem, né? De descobrir aí já sopranos, contraltos, tenores. A igreja canta muito bem e a gente pode perceber o louvor do povo de Deus no momento, não apenas dos irmãos, né, do departamento musical, mas da igreja louvando a Deus, de modo congregacional. Isso é marcante, é muito bom. E nós louvamos a Deus por esse privilégio que Ele nos dá de podermos sentir, de fato, a presença marcante do Senhor no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Queridos, o presbítero Felipe ainda comentou a respeito, né, da minha família. Sou casado com uma matogrossense, por nome Ana Paula. Ela nasceu em Alto Paraguai, onde nasceu o Rio Paraguai. Então, a nossa história de vida já uma caminhada de quase 11 anos de casados, e Deus tem nos dado a oportunidade de vivenciarmos as bênçãos dele nas nossas vidas. Dentre as muitas bênçãos, nosso filho Miguel,
que é de fato uma bênção de Deus, uma criança que tem vivido para o louvor da glória do Senhor, e nós temos aprendido como família a ver as bênçãos de Deus no nosso meio, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, do verso 1 ao 19, eu lerei, a igreja acompanha de modo atento a leitura da palavra do Senhor. Gênesis 22, do verso 1 ao verso de número 19, assim nos diz a santa palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, e deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo Deus, na tua presença augusta nós nos encontramos no culto solene, o qual o Senhor nos convidou para nos fazermos presentes, e aqui, unidos, temos a oportunidade de ler a tua palavra e também, ó Deus, de ouvir a tua santa palavra. Nós pedimos que o Senhor nos faça atentos à mesma. Não deixa que absolutamente nada nos impeça de entender esta palavra. Seja quem, ó Deus,
transmite esta palavra, seja quem ouve esta palavra, que nós estejamos atentos e que a Tua palavra seja aplicada nas nossas vidas, nos nossos corações, para o louvor do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, é interessante notarmos que Deus não provou Abraão até este homem ser capaz de suportar a prova divina. Nós não encontramos Deus provando Abraão no início da sua caminhada, da sua peregrinação de fé. Mas Deus prova Abraão exatamente no momento em que Deus percebe que o seu servo Abraão é capaz de encarar os sofrimentos, é capaz de encarar as situações das quais Deus iria colocar o seu servo e faria com que ele, de fato, fosse conhecido no nosso meio como o pai da fé. Quando a gente olha para o texto e a gente percebe o texto das Escrituras mostrando a realidade a respeito desse homem que obedece a Deus, que vai caminhando com o seu filho, seus servos, levando os meios para, de fato, oferecer o seu filho como sacrifício a Deus em holocausto, nós precisamos perceber como que Deus trabalhou na vida deste homem desde o início da sua caminhada de fé, para que ele pudesse chegar então até o Monte Moriá e pudesse apresentar Isaque, seu único filho, diante do Deus grandioso, santo e poderoso. E pudesse então perceber o grande livramento que Deus concede para o seu servo. É interessante, meus irmãos, percebermos que esse texto da palavra do Senhor nos auxilia na nossa caminhada de fé também, porque tantas vezes nós precisamos encarar diversas situações na vida até podermos, de fato, compreender que as provações nas nossas vidas produzem perseverança, experiência e esperança, como aponta o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5. É diante disso, então, que nós precisamos perceber a vida desse homem de Deus, o homem que aprendeu a confiar em Deus. Se nós lançarmos mão das Escrituras, podemos perceber que tudo começa no capítulo 12 de Gênesis. Eu quero te pedir para que faça isso, essa viagem comigo, até que nós possamos chegar no capítulo 22. Vamos lá. Vamos iniciar observando estes capítulos, sem leituras, mas apenas olhando e percebendo aqui como vai acontecer a caminhada deste homem até que o Senhor possa prová-lo. Tudo começa quando Deus chama este homem da sua terra, e este homem então parte sem conhecer a Deus e sem saber o que é que ele vai encarar nesta jornada da qual Deus vai se revelando a ele de modo progressivo. Primeira coisa que nós podemos perceber é que esse homem sai de Ur dos Caldeus. Sua caminhada, então, é diante de um mandato divino. Ele faz parte de uma família da qual Deus havia salvado, de modo em que a grandeza do Senhor é visto quando lá mais atrás Deus poupa Noé e os seus filhos. E dentre os filhos, um daqueles é o ancestral do crente Abraão. É dessa família de semitas que nascerá, então,
este homem chamado não Abraão, mas Abrão. É aí que começa toda a história. Nós podemos então perceber o capítulo 12 nos mostrando isso. E no capítulo 12 é dito a palavra do Senhor, que o Senhor então fala para aquele homem e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Aquele homem então sai diante dessa palavra de Deus, de que o Senhor daria para ele uma terra e uma descendência. Ele sai do meio do seu povo, de Ur dos Caldeus, e ele parte para uma terra que ele não sabe onde vai chegar. E ele parte ali apenas com a sua esposa Sarai e um sobrinho dele, e aquilo que eles tinham, que possuíam, com algumas coisas, eles partem então, sem saber para onde estão indo. A caminhada, a jornada então começa. Ali no início Deus já faz promessas para o crente Abraão, mas aquele homem não é ainda crente. Deus está revelando a sua vontade e vai trabalhando no coração daquele que lá mais à frente vai ter a vida transformada e vai crer em Deus. A caminhada e a história desse homem começa então aqui. Nós podemos então perceber que esse homem chega naquele lugar e o lugar é deserto, não tem absolutamente nada. Ele precisa então, para não morrer diante daquela situação, recorrer para o Egito. Ali a primeira situação acontece. E ali a primeira demonstração de que, de fato, Abraão não estava preparado para encarar situações de pressão na vida. Quando ele se aproxima da sua esposa e diz: não diga que você é minha esposa. Que coisa, né? Que coisa estranha. Um homem dizer essas palavras para a sua esposa para não ser morto diante de algum desconforto que poderia surgir na sua vida. Não diga que você é minha esposa. E aí então Faraó descobre que aquela mulher é esposa daquele homem. Ele fica irritado com tudo aquilo, furioso com aquela situação, porque Deus resolveu até mesmo trazer punição sobre Faraó e o Egito por causa daquele homem. Mas Deus poupa ali, de modo muito misericordioso, gracioso e bondoso, a vida daquele mentiroso. A caminhada continua. Abraão ainda não está preparado para provações. Nós então percebemos que no capítulo 13 nos é dito que chega um momento em que Abraão, que foi chamado por Deus, precisa se separar do sobrinho, que parte para uma terra na qual ele acha que tudo vai ser as mil maravilhas. Região de Sodoma e Gomorra, onde os homens são perversos, são maus, são grandes pecadores diante de Deus. E Abraão parte para uma outra região, onde ali, ainda no capítulo 13, o Senhor se apresenta para aquele homem e fala com ele, para que ele pudesse então erguer os olhos e perceber as grandes coisas que ele tinha para a vida do seu servo. Capítulos 14 e 15, após essa separação, por conta de rebanhos, por conta de dificuldades ali, nós percebemos então que nestes capítulos, de modo especial o capítulo 14, nos é dito que Deus vai usar Abraão para lutar contra os reis maus que se levantam em uma guerra. E uma situação que vai acontecer, o Senhor vai livrar Ló e todos os seus, através do homem Abraão, que já havia agora estado
com grandes riquezas, quando sai do Egito, e talvez seja esse momento, o momento no qual Sarai vai ter a possibilidade de agora ter uma escrava egípcia. O fato é que o que nós vamos perceber no capítulo 14 é que Deus abençoa este homem através de um rei que é apresentado. O nome desse rei, Melquisedeque, rei de Salém. Deus traz bênção sobre esse homem. Deus abençoa este homem. E o Senhor, então, abençoando esse homem, faz com que agora ele reconheça quem é o Deus que está se revelando a ele. Ele percebe, esse Deus é o Deus Altíssimo. É esse Deus Altíssimo, então, que vai animar este homem que aí não tem filhos. Porque agora o Senhor já estava revelando a possibilidade dessa terra prometida. E ele vai fazendo esta revelação no decorrer do tempo. Mas aqui no capítulo 15 nós vemos que o Senhor vai animar este homem e o Senhor vai prometer um filho. Ele até diz ao Senhor, Senhor, o único que pode herdar tudo que eu tenho é meu mordomo. É aqui então que o Senhor vai fazer uma aliança que nós chamamos de aliança monergística com o homem Abraão. Ainda Abrão. O Senhor entra em uma aliança com este homem. E diante desta aliança com este homem, onde Deus vai fazer promessas dizendo que de fato este homem será abençoado, terá um descendente, que herdará aquilo que Deus tem prometido para Abraão. O que nós percebemos é o capítulo 16 apresentando um desconforto, onde Sarai fica sabendo desse acordo, ou desta conversa, ou destas promessas de Deus, e ela acha que ela pode resolver essa situação em uma conversa com Abraão, dizendo, olha, tem uma possibilidade mesmo. Que tal uma barriga de aluguel? Eles então tentam fazer a coisa não do jeito que Deus permite que seja, mas do jeito que eles acham que é interessante. É aí então que dali de uma situação causada pelo homem vai surgir aquele que não é o herdeiro de Deus para Abraão. Ismael nasce da serva egípcia chamada Agar. Isso demonstra que Abraão ainda não está preparado para provações. Ele está sendo burilado, ele está sendo moldado, ele está sendo mudado por Deus. Mas ainda não chegou o momento, ele não tem ainda a capacidade de encarar situações mais difíceis. E aí nós continuamos caminhando e chegamos então no capítulo 17, quando nós percebemos que Deus vai instituir uma aliança, agora chamada de aliança do sangue, onde acontece a circuncisão de Abraão, Ismael e todos da casa de Abrão, todos os machos, todos os homens. É ali que nasce então a prática da circuncisão, que depois caminha para o batismo. Mas aqui o que nós podemos perceber, queridos, é que Deus vai não apenas trabalhar mudando o nome do homem Abrão para Abraão, mas também mudando o nome de Sarai para Sara. E essa mudança de nomes no Antigo Testamento tem uma grande importância. Quando o nome é mudado, quando algo acontece nesse sentido, porque o nome para o oriental ele tem uma importância muito grande, para nós não, né? Qualquer nome
é colocado e não se pensa muita coisa. O meu pai chama-se Vailton, e ele disse, então vou colocar o nome do meu filho de Vailson. E colocou e foi. Não tem muito essa coisa, não é para a gente. Mas ali, para o povo oriental, é diferente. Para o povo oriental, há algo diferente nesse sentido. E Deus então muda o nome do homem Abrão para o homem Abraão. E essa mudança simples faz com que nós então percebamos que Deus está dizendo a ele que a vida dele está sendo moldada, mudada, transformada, e agora esse nome novo aponta para aquilo que Deus está dizendo que vai fazer na vida dele. Pai de numerosa nação. Esta mulher agora vai ser a grande princesa que vai ser mãe, que vai tomar um bebê nos seus braços, que vai cuidar e ver este pequeno menino se tornar um grande homem de Deus, que herdaria exatamente as promessas de Deus, porque era um filho da promessa. Mas essas coisas estão ainda acontecendo, são revelações aqui. É algo que está sendo descortinado, algo que se descortina ainda. O que nós percebemos então é que o Senhor aparece para este homem e fala com este homem sobre o que ele vai fazer, sobre como ele vai tratar a vida do seu servo. E a gente percebe o capítulo 18, o Senhor revelando verdades para Abraão, mas não apenas para Abraão, porque ele já havia dito, e quando ele disse a Abraão que ele seria pai, que Sara seria mãe, por isso que o Senhor muda o nome de Sarai para Sara, porque o Senhor transformaria uma mulher de um ventre estéril, um ventre morto, e o Senhor ressuscitaria o ventre daquela mulher que seria mãe. Um homem idoso, uma mulher idosa, uma mulher estéril, mas agora uma mulher que receberia a ressurreição no seu ventre. Um grande milagre é uma ressurreição. E o Senhor faria isso na vida desta mulher. Quando chegamos então no capítulo 18, agora o Senhor faz com que anjos apareçam, personificados, e falam com este homem. E nesta conversa com este homem, a mulher ouve a conversa de dentro da tenda. E assim como o homem achou graça, ela também acha. Ela ri, ela diz, como assim? O meu Senhor já é velho, eu também já sou velha, não tem como, não dá mais. Cessou. Aquilo que era natural não existe mais. Como que teremos um filho? E é dito então, é certo, Sara, que tu riste. Não, eu não fiz isso. Você fez, você riu. Sabe o nome do menino? Como será chamado? Isaac, sorriso. E quando nós olhamos para os capítulos seguintes, Deus começa a trabalhar na vida daquele homem que não confiava tanto em Deus, que não esperava tanto em Deus, que era precipitado nas suas decisões, que não sabia lidar com pressões, que era mentiroso. Deus vai trabalhando na vida desse homem, que agora se torna um intercessor, orando a Deus e pedindo a Deus que não traga a destruição sobre Sodoma e Gomorra, que poupe, se houver 50, 45, 35, 30, números, diminuindo, dizendo, poupa Sodoma e Gomorra, porque ali naquele lugar tem pessoas importantes, tem justos. No final das contas, Pedro dirá que apenas um homem era justo naquele lugar.
E de fato Deus poupou. Ló foi poupado. Abraão se torna um intercessor. Deus vai trabalhando na vida deste homem que vai se tornando um crente que confia em Deus. A história continua. E nós chegamos então no capítulo 20, quando este homem começa então a peregrinar sobre uma terra. E este homem vai ser grandemente abençoado por Deus diante das suas peregrinações. Deus faz, no capítulo 21, depois de poupar tanto Abraão, que mais uma vez inventa alguma coisa, no capítulo 20, que mais uma vez não é tão sincero assim com Deus e até mesmo com aquele homem, Abimeleque. Deus poupa e Deus cura o ventre de Sara. Capítulo 21 nos aponta e nos diz que esse menino que eles tanto almejavam e esperavam, dentro daquele 1 ano que o Senhor havia se apresentado para Abraão, o menino nasce. E aquela idosa coloca o menino nos braços e amamenta um filho que durante 25 anos esperaram. O menino nasceu, alegria da casa. O menino corre, os pais ali vendo, já idosos, um pai já com seus 100 anos vendo o menino ali se alegrando por ver aquele menino. Uma mãe idosa que pode perceber de fato a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, quando Deus promete verdades e cumpre estas verdades, porque é o Deus verdadeiro para o seu povo. Capítulo 21 é o capítulo onde o Senhor lança fora a filha, lança fora o filho daquela que não é a mulher de Abraão, daquela que não faz parte e daquela que não foi chamada para ser a mãe do filho de Abraão. O Senhor lança fora a escrava. O menino é lançado fora, porque o menino fez bullying com o outro. Porque o menino caçoou do outro. E aquilo foi o suficiente para que ele fosse mandado embora com a sua mãe. Seria um grande homem, seria um homem grande e importante, mas não seria o filho e único filho da promessa, porque o filho da promessa era Isaque. Esse filho nasceu, esse pai se alegrava, por tanto tempo esperou. Que coisa maravilhosa! Este homem agora, que aprendeu na caminhada a confiar em Deus, agora tem seu filho. E a gente chega então no capítulo 22. Quando a gente olha para o capítulo 22, nós ficamos assim, que coisa, que situação, que desconforto. Deus, que prometeu para esse homem uma terra e um filho, uma terra e um descendente, que iria povoar essa terra, agora se aproxima deste homem e diz: eu quero o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Eu quero que você entregue esse filho. Queridos, vocês já perceberam que na nossa caminhada de fé, Deus vai trabalhando diversas situações nas nossas vidas? Vocês já perceberam essas coisas? Vocês já notaram? Como Deus vai tratando o nosso coração com o passar do tempo. É interessante que nós passamos assim, tempo
congregando na igreja, e aí nós temos 1 ano de caminhada, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e vamos passando tempo e mais tempo, e Deus vai tratando o nosso coração. Dia após dia, semana após semana, ano após ano. Aquele homem, aquela mulher que antes era tão desconfiado de Deus, agora é mais crente, é mais voltado para Deus, tem mais uma vida de dependência na presença de Deus. Essa deve ser a nossa caminhada. A lógica da caminhada cristã deveria de fato ser essa. Foi isso que Deus fez na vida desse homem. Durante 25 anos de caminhada, Deus foi tratando de um homem que era mentiroso, de um homem que ainda não tinha a confiança em Deus, e Deus foi agindo na vida dele de modo gracioso, bondoso. Deus trabalhou neste homem chamado agora Abraão, não mais Abrão. Naquela mulher, Sara, não mais Sarai. E eu creio que naquele menino, que agora não é mais um bebê, ou um menino de 5 anos, mas agora é um jovem chamado Isaac. Deus trabalha também na vida de Isaac. E aí nós temos então, meus irmãos, verdades que são apresentadas nas Escrituras. Quando do verso 1 ao verso de número 9, nós já lemos, no capítulo 22, o que nós percebemos é que Deus vai provar esse homem. A primeira coisa que Deus faz é provar a vida deste homem. E na provação que Deus traz sobre a vida deste homem, o que nós vemos é que este homem está disposto, e ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. E não tem muita conversa, ele não fica, mas Deus, não tem como eu tentar encontrar Ismael para ver se eu coloco, né, Ismael no lugar de Isaac, porque Isaac, o Senhor me deu Isaac, e o Senhor pediu para que eu expulsasse Ismael, então se o Senhor der um tempo eu vou achar Ismael. Não tem conversa, não é isso. Ele apenas entende a vontade de Deus. Perceba que em alguns momentos do texto, o que ele diz assim é: eis-me aqui. Olá, estou aqui, estou pronto. Pronto para o que der e vier. O que o Senhor quiser fazer, eu estou pronto. Isso não acontece conosco, não, meus irmãos. Dificilmente. A gente lembra do chamado do Senhor para Isaías, quando o Senhor se apresenta e diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías então diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós, é diferente, né? O Senhor fala conosco: quem enviarei? Senhor, eis-me aqui, envia outro irmão. Eu não, Senhor, deixa aqui mesmo, no meu lugarzinho, tá bom, tá ótimo. O outro. E esse servo diz: eis-me aqui, Senhor. Abraão está pronto para ir. E ele vai. O verso 4 nos diz que ao terceiro dia esse homem, depois de preparar tudo, de rachar lenha, de tomar o seu filho, ele vai com aquele jumento, aqueles homens, o seu filho, a lenha, o cutelo, o fogo, ele vai. E ele chega a um lugar chamado Moriá. Interessante isso. E aí nós percebemos então que no verso 4 é dito que no terceiro dia, curioso, terceiro dia lembra alguma coisa? Terceiro dia. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar. E ele viu de longe aquele lugar. Então, ele diz aos seus servos: olha, faça o seguinte, esperem aqui,
porque eu vou e eu volto com o rapaz. Depois de adorar, nós vamos voltar e nós vamos para casa, esperem aí. Espera aí, mas Deus não disse, Abraão, entrega o teu filho, mata o teu filho? Como é que Abraão diz, espera aqui que nós vamos e aí a gente adora e volta? A palavra do Senhor nos diz que ele creu que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque. Esse homem creu porque ele viu Deus ressuscitar o ventre de Sara. Esse homem creu porque ele sabia que o Deus que ele cria é um Deus real, verdadeiro, que criou todas as coisas, mas que se revela aos homens de um modo gracioso, quando ele nos faz perceber quem ele é. Deus fez isso então com este homem. Por isso que a fé deste homem é tamanha a ponto dele falar estas palavras. Ele toma então, verso 6, a lenha, coloca sobre o menino, vai levando fogo, vai levando o machadinho, e eles caminham juntos. E aí nós temos então o verso 7 nos dizendo o seguinte: quando chegam ali, caminhando juntos, o filho diz ao pai: meu pai, estou percebendo que nós preparamos tudo aqui, mas está faltando alguma coisa. Onde está o cordeiro? Cadê o carneiro? Está faltando o principal. E esse homem diz algo que marca a passagem. Ele diz assim: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá. O Deus que Abraão crê, que eu creio e que você crê, é o Deus da provisão. Deus proveu um meio para que você não fosse para o inferno e eu também. Abraão está crendo de que Deus proveria o meio. A continuidade do texto, meus irmãos. Esse homem então chega com seu filho àquele lugar, verso 9. E ele então edifica um altar, ele põe a lenha, ele amarra o menino. O menino agora está crendo que Deus vai prover. E ele então deita o menino ali no altar, em cima daquela lenha. E nós podemos perceber que dos versos 10 a 14, as Escrituras nos mostram que, de fato, Deus provê o cordeiro. A continuidade do texto nos fala sobre isso. Diz que o homem então estende a mão e vai para matar o filho, de fato. Essa é a ação do crente Abraão. E o que a palavra do Senhor então nos diz, no verso 11, é que quando ele levanta a mão e vai, ouve-se uma voz do céu, de um anjo do Senhor que diz: Abraão, Abraão. Ele assusta, e diante daquilo é dito: não te faças nenhum mal sobre o rapaz, pois agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. O único filho, ele não nega, está disposto até mesmo a tirar a vida do filho, por uma palavra do Senhor, e o Senhor então vai livrá-lo
daquela situação. O homem então assusta, ouve a voz do Senhor falando através do anjo e percebe que há um cordeiro do lado. Deus proveu o meio. Quando eles chegaram lá não tinha aquele animal. Mas Deus fez com que aquele homem pudesse ver aquele animal. Apareceu ali, preso pelos chifres no meio dos arbustos. O homem então percebe a provisão do Senhor. Pega aquele animal, amarra o animal, sacrifica o animal no lugar do seu filho Isaque. Vocês lembram de alguém que foi sacrificado no lugar de Isaque? Mas não só de Isaque. Jesus. Ao terceiro dia, Jesus. Após ser sacrificado, ressuscita. É o Cordeiro de Deus que é morto naquela cruz maldita. É o Cordeiro de Deus que é entregue naquela cruz maldita, no meu lugar, no teu lugar. Deus não é apenas, queridos, o Deus que provê, que prova. E eu e você precisamos crer que Deus nos prova, de diversas formas. Em diversos momentos, Deus prova o seu povo. O mesmo Deus que prova é o Deus que provê os livramentos. Ou você nunca foi provado por Deus? Se não foi, pense a respeito da sua fé. Você tem fé? Você crê que Jesus Cristo morreu por sua vida? Se não, se arrependa. Se volte a Cristo. Creia em Jesus. Porque Ele é a provisão de Deus para as nossas vidas. Mas não apenas vemos o Deus que prova e provê, porque esse Deus, que este homem aprendeu a confiar, é o Deus de promessas, e que faz promessas, e que revela as suas promessas feitas ao crente Abraão. Nós percebemos então, queridos, que dos versos 15 a 19, nos é dito a respeito dessas promessas de Deus para esse homem. Então do céu brada uma voz pela segunda vez desse anjo do Senhor ao homem, e é dito o seguinte, verso 16: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras, capítulo 12, eu te abençoarei, eu te farei um homem de grande importância, de você procederá uma grande nação. A promessa de Deus lá no início, a promessa de Deus que vai se desenvolvendo na história da vida desse homem que vai crendo em Deus, que Deus vai dar a ele a terra e o descendente, é o Deus que faz com que esse homem agora creia nas promessas do Senhor. Você não me negou o seu único filho. Verso 17: deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Deus, mais uma vez, se apresenta como Deus de promessas para o crente Abraão. Ele crê. O Senhor Jesus falando no Evangelho de João, os irmãos estão aprendendo a palavra do Senhor no Evangelho de João aos domingos, né? Algumas vezes no mês, durante o mês. E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus diz ao povo de Israel que Abraão se alegrou por ver o seu dia. Jesus está apontando e dizendo: eu sou o descendente que Abraão esperava, mas eu sou muito maior do que aquilo que Abraão imaginava, porque eu sou. O Senhor revela a grandeza de quem Cristo é, porque Cristo, diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, é o descendente de Abraão. Abraão creu em Jesus. O que o texto está nos ensinando, o que o texto está mostrando para nós, é que esse homem de Deus é abençoado em Cristo, ele crê em Jesus. É o Senhor Jesus que se revela para o crente Abraão, Cristo. E essa revelação vai acontecendo, de modo que esse homem crê em Deus, e Deus o abençoa, apontando para o descendente que é Cristo, e a terra, que não é Israel, queridos, mas que é a Nova Jerusalém, onde Cristo reina absoluto. E nós estamos então nos preparando como igreja do Senhor para desfrutar desta verdade do Cristo que se revela para nós, que aprendemos a crer nele, a confiar nele, assim como o crente Abraão. E aí nós percebemos o seguinte, queridos, algumas aplicações nos auxiliam. Meus queridos, quando um homem aprende a confiar em Deus, quer dizer, quando ele aprende a crer em Deus, e Deus vai então fazendo com que ele creia, a obra do Espírito Santo vai sendo realizada na vida dessa pessoa, o Senhor faz isso usando provações, o Senhor faz isso também usando providência, e o Senhor faz isso usando promessas. O que o texto nos apresenta é exatamente isso aqui que nós vemos. Deus prova o seu povo. Deus prova o seu povo, a fidelidade do seu povo. Isso é importante para as nossas vidas. Ele vai trabalhando em nós algumas coisas. Principalmente quando Deus permite que às vezes nós, pastores, cheguemos assim diante da igreja, a igreja que nos ama, e a gente fala: meus irmãos, foi muito bom estar com os irmãos durante esse tempo, mas brevemente a gente vai partir para um novo desafio, para um novo lugar. A igreja diz: meu Deus, faz isso. Por que disso, Senhor? Deus prova a gente com essas coisas. E aí começa então o desespero, né? Conversava com os presbíteros, o desafio agora de procurar um outro pastor, e como é que fica? Como é que vai ser? Como é que... né? A gente é provado nessas coisas. E de repente aparece alguém que diz assim: não, eu vou. E aí a gente vai no desafio, e quando a gente olha assim, Deus vai provando as nossas vidas. O presbítero Filipe falava há pouco.
2 horas dentro do avião sem poder sair, sem poder fazer absolutamente nada, né? Naquela situação em que, meu Deus, vai dar certo essa ida? Não vai dar? Senhor, dá para voltar? Se der para voltar, como é que fica? Porque não dá nem para sair do avião, como é que faz? Deus prova as nossas vidas, Deus trabalha nas nossas vidas, e Deus vai agindo em nossas vidas, e vai mostrando que nós precisamos confiar nele, depender dele, esperar nele, porque essas coisas não são simples, mas elas são necessárias na nossa vida. E quando a gente confia no Senhor, o Senhor então age com meios. Você já ficou em uma situação de ficar desempregado? Você já passou por isso? Você sabe que aquele tempo foi um tempo de provação na vida, né? Quem já encarou essas situações na sua família, na sua vida, sabe do desespero, das dificuldades. Deus prova a gente desse tempo, porque Ele não quer que nós murmuremos, Ele não quer que nós ajamos de um modo contrário à vontade dEle, Ele quer que nós creiamos nele, Ele quer que nós esperemos nele. E esse homem creu contra a esperança, ele confia em Deus. Mas ele precisou passar por todas essas situações para aprender a confiar no Senhor. Quando aprendemos a confiar em Deus, Deus nos mostra que existe a providência, que age nesse tempo presente, tranquilizando o nosso coração para um tempo futuro. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. E quem souber aqui eu vou ficar assustado, né? Porque a coisa não é boa. Nós não sabemos o nosso futuro. Nosso futuro pertence a Deus e só a Deus, porque Ele é eterno. E não compete a nós ficarmos imaginando como é que vai ser, o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. A gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa esperar no Senhor. A providência age assim. E aí nós percebemos que Deus é um Deus que faz promessas hoje e que de modo providente trabalha em nossas vidas e ao mesmo tempo o Deus que promete, prova e provê. E Ele quer que creiamos nele. Você jovem que faz aí uma programação futura para a sua vida, talvez faculdade, talvez primeiro emprego, talvez casamento, talvez tantas coisas. Você está confiando em Deus? Seu coração está tranquilo em Deus? Como que está? Tenta analisar a respeito disso. Se você tiver com alguma dificuldade, você puder dar uma observada mais uma vez neste homem que aprendeu a confiar em Deus com 75 anos, e durante essa caminhada percebeu que Deus era muito maior do que ele imaginava. Esse Deus é o Deus que se revela também para a sua vida. Você, homem, mulher, crente, como é que está a sua vida e a sua confiança em Deus? Como está a sua esperança em Deus? Talvez você diga assim, mas eu já estou velho, eu já estou cansado. Olha para o crente Abraão, que Deus chamou esse homem com 75 anos. Não sei se ele já tem 75. Se tiver, amém. Se não tiver, né, observa aí. Espera que Deus, na misericórdia dEle, também possa usar a sua vida para o louvor da glória dEle quando você confiar mais nele. Queridos, é um desafio para as nossas vidas. É interessante que essas coisas aqui, elas precisam andar juntas na nossa vida como cristãos. A gente pode perceber o seguinte: Deus nos chamou, e Ele nos chamou como peregrinos, assim como Deus fez com Abraão. Você e eu somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros. Às vezes nós falamos, a minha cidade é esta. E Deus diz, nada, que é isso, a tua cidade é a que eu quiser que seja. Aquela que eu quiser te enviar. O presbítero Felipe estava lá no Recife,
com a irmã Renata, eles nunca imaginavam que eles iriam estar em Corumbá e que Deus iria usá-los em Corumbá, para serem bênção na igreja do Senhor em Corumbá. Mas Deus quis que fosse. Porque é assim que Deus age nas nossas vidas. E tantos outros servos do Senhor aqui, que Deus tirou dos seus lugares, levou para outros lugares, e que são bênção do Senhor, porque precisam entender, e nós como igreja precisamos entender, somos peregrinos, somos forasteiros, passageiros nessa terra, assim como o crente Abraão. Uma segunda coisa, entramos em uma aliança pela fé. Você não está nessa caminhada dessa aliança com Deus, que Deus jurou por si mesmo. Não fez um juramento para você, mas Ele jurou por si mesmo. E eu e você estamos nessa caminhada pela fé, por causa do Senhor, assim como o crente Abraão. Lembra que Deus faz aquela aliança com Abraão, e a aliança que Deus faz com Abraão está cochilando, está cansado. E Deus então faz uma aliança monegística consigo mesmo. E aquele homem é abençoado por um Deus que jura por si mesmo, por um Deus que entrega o seu filho, crava-o na cruz, porque ele jurou por si mesmo. Terceiro lugar, cremos em Jesus. E não existe ninguém que estará no céu sem que crê em Jesus. Não, mas eu vou para o céu porque eu ia para a igreja todo domingo, eu estava lá na igreja. Né? Ninguém vai chegar diante de Deus assim no céu e falar: Senhor, deixa eu entrar, porque todo mundo perdia um culto. Não perdi um culto. Não. Todos, assim também como Abraão, precisam crer no Senhor Jesus. Sem fé, não há possibilidade de uma eternidade com Deus nos céus. Uma outra verdade: somos chamados a renunciar, assim como o crente Abraão. O seu tempo, você tem renunciado? Sua vida, você tem renunciado? Às vezes a gente está na igreja e fala: nossa, esse pastor está demorando hoje, meu Deus do céu, qual a hora, rapaz, que é isso? As pessoas, às vezes, elas têm essa situação, elas vivem essa coisa, porque elas são, né, o tempo urge e elas estão tão preocupadas com tudo. Mas você tem renunciado o seu tempo para o Senhor, para o louvor da glória do Senhor, para a vida com o Senhor? Uma outra verdade: nós temos a nossa fé provada. E a gente tem até, né, uma canção existente aí que diz que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. É verdade isso. Ele faz com que, diante das provações, a gente possa crescer um pouco mais na nossa caminhada. Foi assim que Deus fez com o crente Abraão. Uma última verdade: nós não somos, queridos, chamados a oferecer nosso Isaac. O texto não nos mostra essa coisa, não vamos caminhar para isso aqui, né? O texto não se aplica dessa maneira. Mas através daquele que se entregou por nós, podemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, que é frutos de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus, como nos ensina Hebreus capítulo 13, verso de número 15. Nós precisamos oferecer a nossa vida em sacrifício de louvor a Deus. Eu fiquei feliz, e repito isso, de ver os irmãos louvando a Deus, adorando o Senhor, enaltecendo o Senhor. O culto é dele, é para ele, para o louvor da glória dele, para o nome dele. Ele nos fez, somos criaturas dele. Nós precisamos encher o nosso coração de prazer no Senhor,
de alegria no Senhor, no dia do Senhor, para o louvor do nome do Senhor, porque somos do Senhor. Ele nos fez para isso. E dizia um servo do Senhor que nosso coração não vai descansar enquanto não repousar no Senhor. A nossa vida é para Ele. Que nós possamos então, queridos, viver para o Senhor. Viver para o louvor da glória do Senhor. Percebendo todas essas verdades e entendendo que não só este homem aprendeu a confiar em Deus, mas que você e eu estamos na caminhada e numa escola que o Senhor nos matriculou para aprendermos a confiar no Senhor. Que o Senhor abençoe nossas vidas. Nós possamos retornar para os nossos lares com essa compreensão. Meu Deus, me ensina mais de Ti, que eu possa entender mais a Tua vontade, que eu possa compreender o que é que o Senhor de fato quer para a minha vida, que o Senhor revele as verdades Tuas para a minha vida, aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor já fez, planejou na eternidade, e que o Senhor no tempo está fazendo na minha vida. Me faz confiar em Ti, me faz depender de Ti, me faz viver para o louvor do Teu santo nome. Que o Senhor possa aplicar a Sua palavra em nossas vidas, meus irmãos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como forma de aplicação, convido toda a igreja a se colocar de pé nesse momento e nós iremos entoar o hino número 38, Louvor Sem Fim. Louvor sem fim. Mil vezes, mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória
1000 vezes sim. Louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. O Catecismo Maior de Westminster, pergunta e resposta 96. Eu farei a leitura da pergunta e os irmãos responderão, lendo a resposta. Catecismo Maior de Westminster, pergunta e resposta 96. De que utilidade especial é a lei moral aos homens não regenerados, à Igreja? A lei moral é justificada aos homens não regenerados, para despertar as suas consciências, a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo, ou para deixá-los inecusáveis e sobre a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho. Amém. O pastor Vailson fará a oração final e impetrará a bênção. Deus bom e fiel, nós te bendizemos por tudo aquilo que tu és e o modo gracioso do Senhor se revelar a nós através da tua palavra santa, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor que aquilo que ouvimos nesta noite possa ser aplicado em nossas vidas para o louvor da tua glória. Ó Deus, que saiamos daqui entendidos da tua palavra, que o teu nome seja glorificado em nosso meio e que, ó Deus, de fato, possamos render, ó Deus, diariamente nas nossas vidas todo louvor, glória e honra ao Deus do pacto, ao Senhor da aliança. Teu nome seja exaltado na vida da tua igreja e que o Senhor nos conceda uma semana de paz na tua presença, em nome e por amor de Cristo Jesus. Agora, igreja do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus Pai, comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém.